Então a palavra está com o pastor. Amém, então, queridos. Então, repetindo mais uma vez, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né? Me sinto em casa aqui, né? A gente se sente muito bem, se sente muito amado por todos vocês, né? Vocês são umas bênçãos e eu gosto muito de estar aqui, né? Hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Isaías 53. Talvez não tenha nenhum texto na Bíblia que retrate, né, os últimos momentos do ministério de Jesus com tanta precisão, e não só os últimos momentos do ministério de Jesus, mas também o propósito, né, de Jesus ter vindo ao mundo, né, como esse texto, né? Isaías 53. A gente vai dar uma treinadinha de Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos ler o capítulo inteiro. Amém. Ok aí? Eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, tá? Que é a minha Bíblia do pregador aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, ele não se defendeu. Pela opressão e pelo juízo ele foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Olha só, Jesus nunca abriu a boca para falar besteira. Só complementando o testemunho da Amado. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Essa parte eu acho tremenda, né? Terrível. A ideia de que um pai pode se agradar de moer o filho, né? E a gente às vezes acha que Deus vai poupar a gente, né? Mas Deus, o Pai, agradou. Que fala rasgá-lo. Rasgou? Rasgá-lo. Rasguei meu filho. Imagina se ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Então rasgado pelas nossas transgressões, né? Então o Pai agradou moer Jesus, né? Não sei se vocês conhecem a história do azeite de oliva, né? Para poder sair o extra virgem, né? Tem que ser esmagado, né? A azeitona, né? Até sair o óleo, né? Então Deus também, para produzir o óleo, nós, né? Ele também tem que nos esmagar muitas vezes, né? E Deus esmagou Jesus, né?
Deus se agradou de moer Jesus, né? Fazendo-o enfermar, né? Deus fez Jesus ficar doente, literalmente doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Vou repetir. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, estava falando da morte de Jesus na cruz, né? Ele verá a sua posteridade, que somos nós, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, porque ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, né? Ou como diria um bom católico, rezou, ou como evangélico, orou, né? Por nós, né, os pecadores. Jesus já orou por nós muitos anos antes de nós nascermos. Amém? Amém. Eu quero chamar a atenção, quero que você grave o versículo 11, que é o versículo 11 que vai ser aqui o versículo principal da nossa noite, tá bom? Fiz questão de ler o capítulo inteiro para contextualizar, porque versículo isolado sem contexto vira pretexto. Então, presta atenção no versículo 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Só essa parte aqui. Ele verá. Ou, dentro do que a gente estava conversando no começo, ele contemplará, né, o trabalho de tudo aquilo que ele fez. E ele ficará satisfeito. Amém? Guarda essa frase aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar a tua palavra. E quero, mais uma vez, me submeter a ti e dar liberdade a ti, Espírito Santo, para compartilhar exatamente o que o Senhor deseja ministrar conosco na noite de hoje. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Amém? Vou ficar de pé. Gosto de estar de pé. Indica o ministro sentado. Não, aqui pode ser aqui mesmo. Está tudo bem aqui. Tem espaço aqui. Tem uma frase do nosso mentor, né, do nosso pastor, que é o apóstolo René Terra Nova, né, que é uma frase que virou livro, né? Inclusive eu comprei o livro e dei de presente para um grande amigo meu. E o nome do livro, primeiro eu li, né? Depois eu dei o livro. Não sei se alguém aqui já deu o livro usado de presente, né? Se tem um presente que usado ou novo faz efeito, é um livro, assim, a Bíblia é a mesma coisa, né? Minha primeira Bíblia que eu ganhei era uma Bíblia usada, mas era a Bíblia, né? E o apóstolo René escreveu um livro chamado O Futuro, né? E a frase principal dele, né, que deu tema a esse livro, né? Eu vi o futuro e decidi viver lá. É uma frase que ficou famosa no mundo inteiro, essa frase, né? Pelo menos daqueles que acompanham o trabalho dele, né? Eu vi o futuro e decidi viver lá. Então, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, o que o profeta Isaías está relatando acerca de Jesus Cristo, lembrando a vocês que o que aconteceu aqui, que a gente acabou de ler, foram aproximadamente 760 anos antes, 744, 760 anos antes de Jesus vir ao mundo, né? Ele já estava lá no céu com Deus, mas antes dele nascer aqui, de Maria, né? 760 anos, 750 anos antes, Deus dá toda essa revelação para Isaías, para o profeta Isaías, do que aconteceria com Jesus. E aqui, o profeta, nesse versículo 11, de Isaías 53, o profeta Isaías ele vai revelar para a gente
o segredo que deu força para Jesus suportar tudo que ele suportou. Porque a gente acabou de ler aqui que Deus mostrou para o profeta Isaías que esse Jesus, o nosso amado, o nosso noivo, o motivo pelo qual a gente está aqui nessa noite, esse Jesus ele ia ser o homem mais desprezado da humanidade. Ele ia ser rejeitado até mesmo pelos seus. Evangelho de João, capítulo 1, né? Ele veio para os seus, quem eram os seus? Os judeus. E os próprios judeus rejeitaram Jesus, desprezaram Jesus, não quiseram Jesus. Já pensou? Você sair lá do trono da sua glória, sair de um lugar confortável, do céu, para vir até esse mundo aqui corrompido, sujo, para morrer por um povo, morrer no lugar desse povo, e esse próprio povo que você veio para morrer no lugar deles, te rejeitar? Já pensou? Que missão! É benção demais, né? Aí como é que eu vou entender a mente de Deus, né? Ninguém consegue entender, né? Mas se eu for parar para pensar, como é que Jesus suportou? Sabendo que ele ia ser o homem mais rejeitado, o mais desprezado, como um de que ninguém fazia caso dele. Né? Homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus tem vários títulos na Bíblia, né? A videira verdadeira, a resplandecente estrela da manhã, né? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, Deus Emanuel, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, luz do mundo, né? Ele é cheio de nomes. Pão né? da vida. O pão da vida. Um deles, que talvez você não conhecia, ou não tinha prestado atenção ainda, né? Homem de dores. Jesus foi conhecido como homem de dores, né? E nós, todo mundo aqui está seguindo a ele e ninguém quer ter dor nenhuma, não é verdade? Todo mundo quer seguir Jesus, mas ninguém quer as dores. Não, seguir Jesus eu quero, mas dor não é comigo. Já basta dentista, hospital, etc. Eu não gosto de dor, né? Mas seguir Jesus não nos isenta das dores, né? As dores fazem parte do processo. Uma pessoa que é experimentada nas dores, ela vai desenvolver um sentimento que é necessário para todo cristão, que é a empatia. Né? Não tem como ser um cristão de verdade se eu não desenvolver a empatia. Se eu não ouvir a dor da Amable e eu não, sabe, tô nem aí, o problema não é meu, o problema é dela, que se lasque, né? Ouvir a dor da Gabi, tô nem aí, o problema é dela, né? Ouvir o Marcelo, né? A Doris, a nossa irmã, Rosana, ó, me ajuda aí. Eu demoro para gravar, mas agora eu gravo, tá? E essas moças lindas aqui, né? Qual que é o nome delas? Larissa e Raíssa. Larissa e Raíssa. Até combina. O pastor ficou 30 anos me chamando de Jás, que é o nome do meu irmão. Agora eu estou acertando ele. Não vou dar explicação para vocês, deixa quieto. Então, amados, Jesus foi o homem de dores. Né? Ele foi um homem experimentado no sofrimento. Né? Ele foi oprimido, humilhado, massacrado. Né? E como a gente viu aqui, ele foi moído e conforme a versão do Marcelo, que não é o Jason, ele foi rasgado. Mas eu gosto dessa versão moído porque eu cansei, quando era criança, né, de ir no açougue para a mãe. Hoje em dia quase não tem mais os açougues. Ainda tem, né, nos mercados. Né? Porque quando era criança não tinha só o açougue mesmo. Né? Ainda tem em alguns lugares. Né? E eu cansei, quando era criança, né, minha mãe ia pedir para mim no açougue comprar carne moída. Né? Açougue da Gessi, do seu Gilson, né? Seu Gilson também. Seu Gilson. E aí, o açougueiro, né? Ele geralmente, hoje em dia você já compra o pacotinho pronto, né? Já vem tudo pronto. Mas ainda... O açougueiro matava. O açougue moía ali na hora, para você botava a carne. Ainda hoje faz isso, né? Botava a carne naquela máquina de moer e você via a máquina ali a carne sendo processada e ela sai toda moidinha, né? Então, quando eu vejo essa expressão na Bíblia, né? Eu fico tentando imaginar o que Jesus passou. Né?
a dor que ele sentiu, o processo que ele passou, né? Para poder carregar o meu pecado, os nossos pecados, né? Lá na cruz. Né? Aí eu fico pensando, que é o tema da mensagem de hoje, né? O que deu tanta força para Jesus? Qual foi o que deu um ânimo para ele? Força, energia para suportar tudo isso? Porque talvez, será que algum de nós suportaria? Né? Será que algum de nós ia aguentar toda essa dor? Foi o amor, né? Obediência. O amor e a obediência. O amor, obediência, né? Mas nesse texto em específico, ele traz aqui para a gente uma revelação. Né? Ele verá o trabalho da sua alma, ou o fruto da sua alma, né? E ficará satisfeito. Jesus viu o futuro. Jesus viu o futuro. Ele enxergou cada um de nós aqui sentado nessas cadeiras. Né? Ele enxergou o futuro. Ele viu as milhares e milhares de almas que seriam salvas através daquele sacrifício. Ele enxergou centenas, milhares e milhares de pessoas sendo salvas. Ele enxergou o Marcelinho sentadinho ali, né? A dona Dori sentada ali. E na mente dele ele pensou, não, vai valer a pena. Eu imagino que cada momento, Não vou desistir. Né? cada momento de dor que ele passou, ele, não, eu não posso desistir. Mas eu estou sentindo vontade de desistir, tá difícil. Né? Eu nunca tinha prestado atenção, essa semana eu vi alguém falar, né, que Jesus deixou a cruz cair 3 vezes. Eu nunca cheguei a prestar atenção nesse detalhe. Eu sei que ele deixou a cruz cair e foi necessário um homem chamado Sirineu, ajudar ele a carregar a cruz, porque Jesus não estava dando conta de carregar. Estava muito pesado. E eu ouvi alguém dizer que ele deixou cair 3 vezes a cruz. Então, se Jesus, amados, ele que era Jesus, deixou a cruz cair 3 vezes, imagina nós, né? Quantas vezes nós já não deixamos a cruz cair, né? Quantas vezes a gente já não deu aquela respirada assim, aquela vontade aquela balançada, né? E agora, será que eu vou dar jeito? Não, agora acho que eu vou jogar a toalha, né? Então, para Jesus, amado, ele passou por isso, né? Lá no jardim do Getsemane, né? Ele disse, Pai, né, se for possível, passa de mim esse caso. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Né? Pensa que ele não pensou em desistir? Ele pensou em desistir. Só que ele viu, o profeta Isaías, 760 anos aqui, ele já estava anunciando, Jesus viu o fruto da sua alma, a recompensa do trabalho dele, ele viu que ia valer a pena, ele sabia que ia valer a pena. E ele pensou, não, por causa dele, por causa dela, por causa dele, por causa dela, eu vou suportar. Por isso que ele deve ficar muito triste cada vez que a gente peca. Né? Oi? Por isso que ele deve ficar muito triste cada vez que a gente peca, né? Volta lá, faz um pecadinho, tá botando ele na cruz de volta. Né? Também. Também. Mas esse não é o tema de hoje. Fique tranquila aí, irmã Dori. Você já foi assunto de sábado. Não está lembrando, né? Mas, amados, o que eu queria dizer para vocês hoje, né? Não quero me estender muito, né? É que a gente possa olhar para Jesus, né, nessa noite, mais uma vez, né? Procurar lembrar. Geralmente a gente faz isso em culto de ceia, né? Embora que a igreja primitiva fazia ceia praticamente todos os dias, né? Porque a ceia não necessariamente, daqui a pouco eu já vi que vai ter um lanchinho ali, né? Isso também não deixa de ser uma ceia, né? Só não tem o suco da vida, né? Pra gente. Mas o propósito da ceia, quando os irmãos se reuniam, era realmente lembrar, né? Lembrar do que Jesus fez. Nós precisamos, de tempos em tempos, lembrar do que ele fez por nós. Veja o preço que ele passou. O preço que ele pagou, o sofrimento que ele enfrentou, a dor que ele enfrentou, e tudo isso pensando em nós, né? Porque ele viu nós, né? Ele pensou em nós. Não, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E eu tenho certeza que da mesma forma, assim como ele foi capaz de ir até o fim por nós, ele espera que nós agora também possamos
ir até o fim com Ele. Que nós possamos ir até o fim. Né? Que nessa noite nós possamos olhar para dentro de nós. Será que eu estou realmente retribuindo esse amor? Será que eu estou realmente dando o meu melhor? Será que em algum momento eu não dei uma esfriadinha? Né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que ela ao mesmo tempo ela é consoladora, confortadora, mas ela também é estimulante. Né? Que é uma passagem que tem em Eclesiastes que diz assim, né? Fazei tudo conforme as vossas forças. Então, essa passagem bíblica ela pode ser interpretada de duas formas. Né? Fazei tudo conforme as vossas forças representa, respeita os teus limites. O limite da Doris não é igual ao do Marcelo. O limite do Marcelo não é igual ao da Rosana. O limite do Christian não é igual ao da Gabriela. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Cada um de nós aqui tem um limite diferente. Então não tem que querer imitar o outro. Eu tenho que respeitar o meu limite. Né? Não tem que querer avançar os meus limites porque o outro tem uma estrutura diferente da minha. Porque eu vou me quebrar todo. Eu já tentei fazer isso várias vezes. Né? Coisa que só a mulher consegue, por exemplo, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu já tentei, não consigo. Máximo 2, né? Máximo 2 acho que eu dou conta, né? Tem homem também que tem, né? Essa característica, consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não, eu já gosto de me concentrar numa coisa. E fazer aquilo, tentar fazer o melhor naquilo, né? E, quem sabe, 2 coisas ao mesmo tempo eu me arrisco, né? Eu estou lá no computador, por exemplo, editando as mensagens, né? Enquanto eu estou ouvindo a mensagem, eu entro lá nas minhas planilhas, vou atualizando as minhas planilhas de controle financeiro, então eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Mas mais do que 2, talvez 3, né? Mas eu sei que a mulher consegue fazer 4, né? Acho que 5, né? Mas isso são as mulheres. Né? Mas essa passagem bíblica, ela pode ser interpretada dessa forma, né? Eu vou fazer tudo que vem à minha mão para fazer conforme as minhas forças, conforme o meu limite. Mas eu também posso interpretar essa passagem bíblica da seguinte maneira. Tudo que vier à minha mão para fazer, eu vou fazer com toda a minha força. Eu vou fazer com toda a minha energia. Né? Eu vou dar o meu melhor. Porque Jesus deu o seu melhor. Jesus não mediu esforços. Ele deu a sua vida. E assim como ele foi capaz de dar a sua vida. Né? A Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Assim como Jesus foi capaz de dar a vida. Né? Que nós, a exemplo dele, possamos também oferecer as nossas vidas. Né? Eu pregava numa igreja domingo à noite e citei Romanos 12:1, que é um versículo clássico que todo crente deveria saber de cor e salteado. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. O verdadeiro culto. Grava isso daí, se alguém aqui ainda não aprendeu isso, né? Grava bem o que eu vou falar. O verdadeiro culto não é aquele dia que eu vou lá na igreja bater o meu cartão, cantar umas 3 musiquinhas para Deus, ouvir uma palavra, entregar meu dízimo, entregar minha oferta. Esse daí não é o verdadeiro culto, tá? Esse é um culto que é aceitável para Deus. Mas o verdadeiro culto é eu oferecer a minha vida como sacrifício na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não só no domingo ou no sábado à noite, naqueles minutos que eu passo ali. Aquilo ali não é nada. Isso ali é fichinha, isso ali é muito pouco. Isso dali é um momento da semana que eu vou separar para estar totalmente na presença dele, ouvir uma palavra diretiva, né? Uma palavra, uma direção para a semana. Né? Mas o que Deus quer é diário. É a minha vida como um sacrifício vivo. Né? Ontem, né, por exemplo, eu fui visitar um discípulo às 11h30 da noite. Né? Agora, eu vivi uma época de avivamento que visitar um discípulo 11h30 da noite era algo comum. Por quê? Porque se fazia isso quase todos os dias.
Hoje eu estou aqui citando isso como exemplo porque hoje já virou uma coisa meio que fora do comum. Visitar alguém 11h30 e sair da casa da pessoa 1 da manhã. Sendo que essa pessoa mora a 50 km de distância da tua casa. Você ainda tem que dirigir o carro para chegar em casa, né? Hoje isso já não é tão comum fazer isso. Mas isso é uma característica de pessoas que estão apaixonadas por Jesus. Não tem hora para fazer. É aquela palavra que eu preguei, quantos lembram, né? De Simeão e Ana, né? Da Ana, né? 84 anos, não se afastava do templo, jejum e oração, de dia e de noite. Não tinha hora. Não tinha hora. 84 anos. Agora imagine eu só com 49, né? E eu tenho muita lenha para gastar ainda, né? Deixa queimar, né? Tem aquela música, deixa queimar. Como é que é? O cajado tá novinho ainda. O cajado tá novinho ainda, né? Estou só começando, como diz o seu Paulo de Souza, né? Dono da empresa que eu trabalho. Então, queridos, o que Deus realmente quer de nós é oferecer a nossa vida. É realmente me gastar. Me gastar. Né? Me gastar. Eu gosto muito de uma expressão que a minha esposa usou há muitos anos atrás, a comparação com a vela. Né? A vela, para poder iluminar, ela tem que queimar. E ela queima até a morte. Você já viu a vela? Né? Você acende ela está fazendo o papel dela, está iluminando, está trazendo luz, né? Só que ela vai se desgastando, e vai até morrer. Assim deveria ser a nossa vida. A vida de um cristão apaixonado. Se desgastar, se desgastar, se desgastar, para poder iluminar até o fim. Porque quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos deixa envergonhados. Quando eu olho por tudo que ele sofreu, o preço que ele foi capaz de pagar, por amor a mim, tudo o que eu faço, o que eu vou fazer ainda, sempre vai ser pouco. Mas eu decido entregar a minha vida como um sacrifício, né? Me render, como Jesus se rendeu como uma ovelha, né? Completamente sem resistência, né? Me render completamente a Ele e dizer, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Realiza os teus planos através da minha vida. Tem hora que a gente quer resistir, né? O Espírito Santo está mandando a gente para a direita e a alma está querendo ir para a esquerda, né? Mas não, eu me rendo. Senhor, é para a direita? Mas para a direita vai doer. É para a direita que eu vou. Porque Deus sabe o que faz, né? Se está doendo alguma coisa agora, ali na frente vem o refrigério. Ali na frente vem o escape, ali na frente vem a bênção. Que Deus sabe até onde que a gente consegue ir. Né? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente pode suportar.